começa a partir de agora o programa Vida em Ação e hoje, gente, ao vivo para todo o Brasil mesmo. E é essa notícia que eu quero trazer já no início do nosso programa, né? Desde ontem, no programa Experiência de Deus, o padre Reginaldo Manzotti trouxe essa boa notícia para todos. E ele repetiu essa notícia também na missa. Hoje, gente, a TV Evangelizar vai para 29 cidades em todo o Brasil. É a rede católica da Igreja, a TV Evangelizar. Que ótima notícia, né? Muito mais pessoas podem assistir o programa Vida em Ação e também toda a programação da Rede Evangelizar. São 24 horas de programação que evangelizam. Ou seja, você pode sintonizar o nosso canal em qualquer horário, gente, nessas 24 horas, que a programação é educativa, evangelizadora e também sempre preocupada com a sua qualidade de vida. Censura livre, todos podem assistir. Isso graças à obra Evangelizar. Você, associado, é responsável por tudo isso que está acontecendo aqui no nosso programa e também em toda a rede. É muito bom e todos os nossos companheiros estão muito emocionados e felizes. Parabéns ao padre Reginaldo Manzotti, que está no comando dessa grande obra. Ele que é um sacerdote que realmente levou a sério essa missão de evangelizar. Eu já trabalhei em outras emissoras de televisão. Eu sei o quanto é difícil manter uma televisão, principalmente agora em nível nacional. Então é com muita emoção que a gente começa o programa de hoje. E olha só, gente, quantas cidades estão nos assistindo nesse momento? Alô, São Paulo, capital. Tem também em Minas Gerais, gente, todas essas cidades. Belo Horizonte, Divinópolis, Sete Lagoas, Sabará, Itaúna, Mateus Leme, Pará de Minas. Também o pessoal do Rio de Janeiro, capital. Um beijo especial. Vitória, Espírito Santo. No Paraná, Curitiba, Londrina, Maringá, Matinhos, Paranaguá, Guaratuba, Francisco Beltrão, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, um alô especial. Também em Florianópolis, Santa Catarina. Gente, Brasília também está assistindo a TV Evangelizar, Distrito Federal. Goiás, Goiânia, Salvador, na Bahia, Recife, Pernambuco, Natal, Rio Grande do Norte, Maceió, Alagoas, João Pessoa, na Paraíba, Fortaleza, Ceará, Aracaju, Sergipe e no Piauí, Teresina. Então é com muita alegria, muita emoção que a partir de hoje as cidades que não conheciam a TV Evangelizar estão recebendo o nosso sinal. E você de casa liga para todas as pessoas que você conhece para realmente acompanharem a nossa programação, que é sempre feita com muito carinho para você. Eu sou Cecília Comel, muita gente ainda não me conhece. A partir de hoje estarei entrando na sua casa e peço licença para fazer esse trabalho com muito carinho. O programa Vida em Ação é feito para você e eu quero já receber a sua mensagenzinha aqui no WhatsApp. Anota o telefone do WhatsApp para você poder participar do nosso programa. É 87685126. 87685126. Você coloca o código 41 na frente para a gente poder manter contato. Quero dar um beijo para você ainda hoje no programa, ok? E olha, gente, falando no programa de hoje, está cheio de assuntos interessantes. Nós vamos falar com um membro do AA, porque é tão importante, gente, esse auxílio que o AA dá para as famílias. Existe um membro que é alcoolizado, né? O álcool realmente destrói as famílias e esse é um dos temas que nós vamos abordar aqui. Também vamos falar do pãozinho nosso de cada dia. Que delícia, né? Qual é o melhor tipo de pão para a gente escolher? E para começar o programa, já recebo o médico endocrinologista, Dr. Fabiano Lago, para a gente falar um pouquinho a respeito de diabetes. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Fabiano. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e quero cumprimentar o padre Reginaldo Manzotti, todo o pessoal da TV Evangelizar por estar em rede nacional. Que coisa boa, né? Muito bacana. É uma grande conquista realmente. Muito bacana. Fabiano, antes da gente começar a falar sobre diabetes, nós temos um VT do Departamento de Jornalismo que aborda esse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar então. Vamos lá. Faz quase 4 anos que a rotina de Daniela mudou. Alguns sintomas estranhos e uma visita ao médico depois veio o diagnóstico. Ela tem diabetes. Comecei a ter muita sede, bebia muita água e eu nunca tinha bebido água. Eu comecei a comer demais e emagreci muito. Eu também tive muita cãibra e muita sonolência, não tinha vontade de fazer nada. Em pouco tempo, ela teve que se adaptar a uma vida nova. Foi apresentada ao medidor de glicose e à insulina. Agora, companheiros inseparáveis. Eu tenho que fazer os exames de glicemia, normalmente 4 vezes ao dia, e aplicar a insulina também, durante 4 vezes ao dia, de manhã, antes do almoço, antes da janta e antes de dormir. Daniela também tem que fugir do açúcar, um grande vilão para quem tem diabetes. Mas peraí, e esse potinho de bala aí do lado da cama? É para quê, hein? É quando eu tenho hipoglicemia. Às vezes nós diabéticos temos hipoglicemia de madrugada, então eu deixo do ladinho, eu sei que faço o exame antes de, quando eu acordo mal, e se eu tô com hipoglicemia, já pego a bala e já como.
Hora do almoço, nós estamos agora na cozinha da casa da Daniela para mostrar que além de medir a glicemia e aplicar insulina, outras coisas mudaram. A gente vê aqui um prato bonito, bem colorido, com bastante salada, bastante verduras, ali também as frutas, sobremesa. Daniela, eu queria saber de você, foi sempre assim ou alguma coisa mudou depois que você descobriu a doença? Não era nada, sim. Eu não gostava de salada, não gostava de fruta, não comia nada disso. Mas depois tive um acompanhamento com uma nutricionista e aprendi a gostar, né? A diabetes me fez comer salada, comer brócolis, comer alface, comer banana e mudou. Diabetes é uma doença que se caracteriza pela elevação da taxa de açúcar no sangue. Então, qualquer pessoa que tem uma desregulação nesse controle da taxa de açúcar, que é feito por um hormônio que chama insulina, pode desenvolver o diabetes. E atenção, viu? O problema também eleva o risco de doenças cardíacas e a aparição de outras complicações. Se a taxa de açúcar alta começa a se depositar em determinados órgãos. Então, depósitos de açúcar no rim começam a fazer com que o rim não consiga funcionar direito. Nos olhos também ocorrem esses depósitos de açúcar e a pessoa pode eventualmente ficar até cega por causa do diabetes. Também ocorrem depósitos nos nervos, principalmente das pernas. As pessoas começam a perder a sensibilidade dos pés. Isso leva as pessoas a ficar mais propensas a se machucar sem perceber, fazer infecções através dessas feridas. Inclusive, o diabetes é a principal causa de amputação de membro não traumática. Obrigada, Lucianaro, pela matéria. E olha só, a gente observou nesse vídeo pessoas jovens com diabetes. Aquele mito que diabetes só acontece com idosos não é verdade, né, doutor Fabiano? Não é verdade. Na verdade, Cecília, existem dois tipos básicos de diabetes. Existe um tipo que é chamado do tipo 1, que ele é mais grave no sentido que ocorre uma deficiência maior de insulina. Na verdade, assim, o pâncreas para de produzir insulina. A insulina o que é? É o hormônio que controla os níveis de açúcar. Então, 15% das pessoas, o pâncreas não produz nada de insulina e a pessoa fica dependente de insulina. Esse é o tipo Esse mais é o grave. tipo 1, mais grave, mas que ele compreende aproximadamente 15% dos casos. E normalmente começa na criança ou no adulto jovem. Então, é a criança com 4, 5, 8 anos de idade, o jovem com 14, que de uma hora para outra começa a sentir os sintomas de diabetes. Tá? E o diabetes tipo 2, que é a grande maioria dos casos, digamos 85%, ele vem assim, em geral depois dos 40, 45 anos, alguns casos mais cedo, quer dizer, a partir dos 30 a pessoa já pode desenvolver, e ele tem um forte caráter genético, quer dizer, se o pai tem diabetes do tipo 2, se o avô tem diabetes tipo 2, a pessoa tem mais chance de ter diabetes tipo 2. E ele está muito ligado com a obesidade. Então, se você está com excesso de peso, né, principalmente aquela obesidade abdominal, né? A gente sabe que aquela obesidade assim, que as mulheres em geral às vezes têm no quadril, no culote, ela não é uma obesidade que leva a diabetes. Ela é mais difícil de emagrecer, mas não leva a diabetes. Agora, aquele homem barrigudo, que as pessoas até dizem assim, a barriga de chope, entende? Principalmente aquela gordura mais dura. A gordura abdominal realmente é a mais perigosa para a saúde, né, doutor Fabiano? Muito mais perigosa. E até vale a pena salientar que se a pessoa tiver um diabetes inicial e tiver excesso de peso, mesmo que já seja diabetes, se ela emagrecer, ela pode reverter esse quadro. Quer dizer, alguns quadros de diabetes no início, eles têm cura. No início? No início. Desde que a pessoa tome ou adote uma nova postura alimentar e de exercícios e corrija o excesso de peso. Quando que a gente considera uma pessoa diabética? Porque existe o pré-diabético, né? Quando que é considerada diabética? Uma ótima pergunta. Como foi salientado ali pela endocrinologista, o diabetes o que é? É o excesso de açúcar no sangue. A gente diz que os níveis de açúcar são normais se a gente dosá-los e for até 99. Então, uma pessoa que tenha 95, 90, ela tem um nível de açúcar normal. Acima de 126 miligramas por decilitro, 126, a pessoa é considerada diabética. E se a pessoa ficar entre 100 e 125, né, em geral é um quadro de pré-diabetes. Então, por exemplo, uma pessoa com 150 miligramas, ela é diabética, é maior que 126.
Uma pessoa com 80, ela é normal. E uma pessoa com 110, 115, normalmente é um quadro de intolerância à glicose, que é o pré-diabetes. Nesses casos de intolerância, às vezes a gente faz um exame adicional, chamado curva glicêmica, para caracterizar melhor e fazer o diagnóstico mais preciso do diabetes. Ok. Mas em geral é isso. Os principais sintomas da diabetes. A diabetes apresenta sintomas, doutor? Aí é que tá. A diabetes, Cecília, a pessoa tem que cuidar muito porque ela é uma doença um pouco silenciosa. Então, ela não causa muitos sintomas, a pessoa não sente, né, não se sente muito mal, vamos dizer assim, mas a diabetes vai destruindo as artérias dela por dentro. Mas quais são os principais sintomas? Os principais, urinar mais e muita sede, né? Eu acho que assim, principalmente as ouvintes que estão, as telespectadoras que estão nos assistindo, não é porque ela está urinando um pouquinho mais que ela tem a diabetes. Muitas mulheres têm infecção urinária. Então, nem toda pessoa que está urinando mais tem diabetes. Mas é um dos sintomas. Mas é o principal sintoma. Então, Fabiano, eu não acordava à noite para urinar. Agora eu estou acordando 2 vezes à noite para urinar. Tá? Melhor procurar um médico para ver qual que é a causa Isso, disso, né, doutor? cansaço, fraqueza, tá tendo muita sede, tá urinando muito, vai fazer um teste de glicemia. Doutor, quem não trata a diabetes, o que pode acontecer? Ou seja, quais são as principais complicações que o diabetes pode causar? Ó, veja só, o excesso de açúcar no sangue, Cecília, ele é tóxico para as artérias e ele vai acelerando um processo de aterosclerose, que é o depósito de gordura e o entupimento das nossas artérias e causando uma outra lesão que o diabetes causa, chamada microangiopatia. E aí ele ataca os vasos dos rins, prejudica a função renal. O diabetes é uma das principais causas de insuficiência renal. Ele prejudica os vasos da nossa retina, dos nossos olhos, e ele pode causar cegueira. Mais uma vez, como foi salientado, ele prejudica os vasos, as artérias periféricas que levam sangue para as pernas. E a pessoa pode ter úlceras, ela pode, né, sofrer amputações. Então, são muitas as complicações. E sem falar que, eu acho que a principal delas que a gente tem que falar, o diabetes é um fator de risco cardíaco muito forte. Mais forte até eu considero do que colesterol, do que pressão alta. Então, quem tem a glicemia alta tem que levar bem a sério e tratar, porque senão, na verdade, a maioria dos casos não vai ficar cego nem ter problema renal. Vai morrer de infarto antes. Olha, então, para você não ter um infarto, não ter um derrame, tem que cuidar da glicemia. Melhor do que o tratamento é a prevenção. O que as pessoas podem fazer e quem já está diabético, de que maneira deve agir? Então, conforme eu salientei há um pouco tempo atrás, o diabetes ou a glicemia anda junto com o excesso de peso, em especial aquela gordura intraabdominal, né? Então, a primeira coisa, você tá com barriguinha, se você tiver diabético na família, você faça uma dieta, procure uma nutricionista, um endocrinologista e já tente perder essa barriga, principalmente se a tua glicemia já estiver perto do 100 e um pouquinho além. Então, eu diria, atividade física, reeducação alimentar e o controle do peso, eles são fundamentais para prevenir a diabetes. Lembrando, né, que a diminuição do açúcar, e o açúcar está inclusive nos carboidratos, né, doutor? Exatamente. Isso a gente tem que lembrar. O açúcar, ele tá assim, todos os alimentos que contêm açúcar refinado, ó, curioso, Cecília, tem pacientes que têm diabetes e eu digo para diminuir bastante o açúcar. E o paciente diz para mim, não, Fabiano, eu não como açúcar nunca. Eu só como bolo, torta, pudim. Não, mas macarrão, o açúcar, arroz, que também tem o açúcar glicemia, tá lá né? dentro. Uhum. E o grupo das massas, quer dizer, arroz, feijão, macarrão, eles são ricos em amido, que se transformam em açúcar no nosso organismo. Mas esse grupo das massas hoje não é proibido para os diabetes. Eles podem comer, desde com moderação. O que é proibido mesmo é açúcar refinado. Ok, então vamos prestar atenção na nossa alimentação para que você tenha uma saúde muito melhor, para melhor qualidade de vida. Doutor Fabiano, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Sempre um prazer estar aqui, falar com os telespectadores. Muito obrigada. E agora eu vou mandar beijos para as pessoas que já mandaram recadinho no WhatsApp. Olha só, Janeilson de Natal, Rio Grande do Norte. O final é o 9283 de Recife, que não deixou o nome. Tem também a Maria Guerra de Fortaleza, Kleber Vila Velha, Espírito Santo, Marlene aqui de Curitiba. O final 4523 de Fortaleza também mandou um beijo muito especial pra gente. Mônica e família de Sergipe, Graça de Natal, Rio Grande do Norte. Todas essas pessoas já estão sintonizando a TV Evangelizar, falaram que gostam muito do programa e a gente fica muito feliz com o seu recadinho, ou seja, o Brasil inteiro ligadinho aqui mesmo. Anota o número do WhatsApp, eu quero ler o seu recadinho aqui ainda hoje. É 87685126.
41-8768-5126. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na volta nós vamos falar sobre o problema de alcoolismo que também atinge muitas famílias. Não saia daí, fica comigo porque eu tô voltando já. E já estamos de volta com o programa Vida em Ação aqui na Rede Católica da Igreja TV Evangelizar. Gente, tá bombando o nosso WhatsApp. Quero mandar beijo para todo o Brasil que já está escrevendo pra gente. Olha só, o Vinícius Arraes, lá de Tarrafaz, Ceará. Um beijo muito grande. Leandro, da região de Curitiba. Roanei Gabriel, de Belo Horizonte. Olha só o que ele falou. Espera que a Rede Evangelizar mude a vida de muitas pessoas. Evangelizar é preciso. Olha só que recadinho muito bonito. Roanei Gabriel. Tem também Valdênio e Patrícia lá de Fortaleza. Estão ligadinhos na programação e felizes com a conquista. Que bom, né? Tá todo mundo feliz aqui. Laudenice Maracanaú, Ceará. Feliz de assistir a TV. Está com a contagem regressiva para chegar o 8º Evangelizar é preciso lá em Fortaleza. É verdade, o pessoal de Fortaleza sempre ligadíssimo aqui com a gente. E é uma pessoa lá do final 9394, da região de Curitiba, falou assim, dá parabéns à equipe e para o Padre Reginaldo também. Marlene de Paranaguá, lá no litoral do Paraná, está gostando muito do programa. Muito obrigada, Marlene. Agradeço a todos vocês. Continuem mandando o seu recadinho no 418768-5126, porque é muito bom receber o carinho de todo o Brasil. Felipe, você veja quanta gente assistindo nosso programa. Que alegria, Cecília. Aumenta a nossa responsabilidade também, né? Com certeza. Agora somos a Rede Católica da Igreja. E é uma felicidade muito grande, né? Poder chegar em todo o Brasil. Você que está acompanhando o programa nesse momento, sempre que eu estou aqui é para trazer novidades para você. E eu quero falar, já que estamos em todo o Brasil, que tal você se dar de presente ou dar de presente para a pessoa que você ama? O Diário Espiritual do Padre Reginaldo Manzotti 2016. Ó, estamos mostrando para você aqui nesse diário, né, gente? Além de anotar seus compromissos, você pode fazer seus exercícios espirituais, a leitura do Evangelho do dia e saber quais são os santos de cada mês e as datas importantes da nossa igreja. E você pode receber na sua casa, no conforto do seu lar. De que forma? Você vai ligar para a gente, 0 operadora 41 3221 6050. Você está vendo aí no seu vídeo, ó. Liga para cá para você adquirir. 0 operadora 41 3221 6050. Ou através da nossa loja virtual, padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Tenho certeza que você ficará muito bem com esse Diário Espiritual 2016. Você pode adquirir para você mesmo, claro, aproveitar e dar de presente para aquela pessoa que você ama. Outro recado que eu tenho para dar para você que está acompanhando aqui o Vida em Ação neste momento é o seguinte: na próxima segunda-feira é feriado nacional, mas nós estaremos aqui com mais uma noite de louvor. Momentos muito fortes de oração, de adoração ao Santíssimo Sacramento. Você está vendo aí duas convidadas muito especiais, uma das maiores cantoras católicas desse país, Adriana Arides, e também a presença da irmã Zélia Garcia, que é também parceira aqui da obra Evangelizar é Preciso, da nossa obra. E teremos a presença muito especial do padre José Luiz Sauer, que estará conduzindo esse momento muito especial de adoração ao Santíssimo Sacramento. Venha participar com a gente, venha viver esse momento intenso de oração e de adoração. Nessa segunda-feira, às 7 da noite, aqui no auditório da TV Evangelizar, em Curitiba. E você, da nossa querida capital paranaense, você da região metropolitana, pode reunir seus familiares, seus amigos e vir participar com a gente. Agora, você que mora em outros estados, você pode acompanhar pela Rede Católica da Igreja. Estaremos transmitindo ao vivo para você. Quer começar a fazer o seu pedido de oração? Peça, ligue para a gente, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 4. Qual é a graça que você precisa? Vai fazendo o seu pedido de oração que estaremos rezando por você. Ou então, pela nossa página do Facebook,
youtube.com/TV Evangelizar. Noite de louvor na próxima segunda-feira é aqui na Rede Católica da Igreja, porque juntos evangelizamos mais, Cecília. Isso mesmo, Felipe. Obrigada pelos recadinhos importantes aqui para o nosso público. E é isso mesmo, juntos evangelizamos mais. Gente, o assunto do programa agora é muito sério. Nós vamos falar sobre o problema do álcool, que destrói milhares de famílias no Brasil e no mundo. É um problema tão sério que o AA faz um trabalho muito importante há 80 anos aqui no Brasil, né? Então, antes de eu conversar com o João, que é coordenador do comitê Trabalhando com os Outros Alcoólicos Anônimos, nós vamos assistir uma matéria do Luciano Aro sobre esse tema. E daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Roda a VT. O anonimato como alicerce espiritual. Em AA, as identidades não existem. Os nomes são substituídos pelo termo companheiro. As fichas de plástico simbolizam a conquista pelo tempo sem beber. 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano. A sala está repleta de frases de incentivo. A tartaruga representa a serenidade, devagar e sempre. Há 80 anos no mundo, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos reúne homens e mulheres em busca da sobriedade. O tratamento é a base de ajuda mútua e da troca de experiências. A Irmandade dos Alcoólicos Anônimos atende cerca de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo. E o Brasil é o terceiro país com o maior número de grupos funcionando. São 5 mil no total. O mais interessante aqui no AA é que ninguém diz que está curado. Mesmo não bebendo mais, os participantes continuam frequentando as reuniões. Isso porque a recuperação também tem como base um propósito que se renova a cada dia. Por hoje, não. A cadeira é usada para os relatos dos altos e baixos da luta contra o alcoolismo. Muitas vezes a partilha começa com a frase: "Hoje eu não bebi". A proposta de AA é de reabilitação e mudança de comportamento em cima de 12 passos. Esse programa, que para mim é mais do que um programa de recuperação, né? É uma mudança real de vida. Mais do que parar de beber, é uma mudança real de comportamento que a AA propõe ao indivíduo. E esse programa sugerido de 12 passos vem nos dar, né, essa possibilidade. É um programa de uma imensa sabedoria e eu ouso aqui dizer que é também um programa espiritual. A doença progressiva, incurável e fatal encontra em Alcoólicos Anônimos sobreviventes. Este homem parou de beber depois de 27 anos refém do álcool. A minha primeira experiência com a bebida foi na casa, no sítio da minha avó. Ela morava lá em Pernambuco. E ela pediu para eu ir comprar uma garrafa de cachaça. Estava fazendo ali um mutirão. E no meio do caminho, quando eu estava retornando, eu mais o irmão, nós, por curiosidade, abrimos as garrafas e bebemos. Hoje as lembranças se traduzem em arrependimentos. Sou um homem realmente agraciado por Deus, mas eu estava estragando tudo isso. Toda essa graça da vida, né, que Deus nos dá. Eu estava atrapalhando com uma coisa que não leva a nada, o álcool. Só leva justamente à destruição. Graças à ajuda da Irmandade, esta mulher também conseguiu pôr fim a uma rotina de sofrimento que durou 6 anos e meio. No começo eu bebia sábado e domingo, daí eu não estava bom, eu comecei a beber sexta, bebia sexta, sábado e domingo, daí também não estava bom. Quando eu me dei conta, eu estava bebendo de segunda a segunda. Um beber solitário, eu colocava meus filhos para dormir, me trancava no quarto e bebia a noite inteira. Hoje eu tenho uma outra vida. Eu sou uma pessoa extremamente de bem com a vida. Eu não tenho depressão, aquela depressão que eu tinha durante o alcoolismo. Hoje eu não tenho vontade de morrer, hoje eu não quero morrer, muito pelo contrário, eu quero mais é viver, né? Eu tenho 3 netos, que é os amores da minha vida, assim, minha paixão. Hoje eu vivo para os meus netos, eu vivo para os meus filhos, eu vivo para ajudar as pessoas que têm essa doença, esse problema, porque eu sei que é sério, que é grave, que destrói família, destrói as pessoas. E então, hoje eu sou muito feliz. O AA não tem ligação com nenhuma instituição, seja política ou religiosa. Os grupos são autônomos e autossuficientes. Sobrevivem apenas com a contribuição que vem dos próprios membros. Para ser membro de AA não há taxas nem mensalidades. O único requisito é a vontade de parar de beber. O AA está em 183 países fazendo um trabalho seríssimo e com muito resultado.
João, seja bem-vindo ao nosso programa. A gente vai explicar que o João está de chapéu e óculos, porque o AA também tem uma característica de manter o anonimato, né, João? Por quê? Perfeitamente. Bom dia a Bom você, dia, seja bem-vindo. ao pessoal aqui do apoio e aos telespectadores. Nós temos um princípio do anonimato que é justamente para preservação dos membros de Alcoólicos Anônimos, ou seja, preservação da própria irmandade. Que nós procuramos nunca colocarmos as nossas personalidades acima dos princípios de Alcoólicos Anônimos. Ok, os princípios são mais importantes e também não existe a necessidade de expor a pessoa, né? Isso mesmo. Olha, eu acho que todas as famílias, a maioria delas, acontece um problema com o álcool. Então, eu acho que tem que perder esse mito de ter vergonha de procurar ajuda, né, João? Porque se a gente for ver, na minha família já teve pessoas com problemas de álcool, provavelmente na sua também. E o importante é que as pessoas procurem ajuda para sair desse problema. Que, como eu falei no início da entrevista, o álcool destrói os lares de uma maneira avassaladora. E é um problema muito sério hoje em todo mundo, né, João? Perfeitamente, né? Como você abriu falando dos 183 países, né? Nós estamos aqui no Brasil desde 47. O Brasil começou no Rio de Janeiro e aqui em Curitiba nós estamos desde 68. Né? Temos o primeiro grupo ainda em atividade. É um problema muito sério, esse problema de alcoolismo. É uma doença que é progressiva, não tem cura. Por mais que a pessoa faça um tratamento de desintoxicação e tudo mais, mas se ela voltar a beber, a doença reativa novamente. Isso é uma questão orgânica. Então não tem como se livrar dela. E o remédio nós descobrimos, nós em Alcoólicos Anônimos, descobrimos que o melhor remédio que existe para o alcoolismo é a abstinência do álcool. E isso se aplica inclusive às outras drogas também. O pessoal adictos, a esses irmãos que usam drogas ilícitas, também pode aplicar esse programa nosso, o programa dos 12 Passos. É um programa de vida, não é um programa só para parar de beber. Parar de beber é a coisa mais fácil do mundo, todo ser humano para de beber. Por hora, por dias, tá entendendo? Mas sempre volta. Era o meu caso. Meu caso era sempre assim. Parava, voltava, fazia minhas besteiras, minhas lambanças, causava prejuízo para outras pessoas, especialmente para a família. E eu fazia minhas juras, sempre jurava que eu nunca mais eu ia beber. Quando quiser me cortar, me fale. Então eu sempre eu fazia minhas juras e sempre quebrava minhas juras. Até um dia a esposa dizia, olha, se você quer morrer bêbado, você vai morrer bêbado, eu estou indo embora, estou levando minhas filhas. Já não eram mais as nossas filhas. Minhas filhas vão embora comigo e você vai ficar aí sozinho, vai morrer bêbado. Aí foi quando eu fui buscar ajuda em Alcoólicos Anônimos. E para minha felicidade, me identifiquei de cara com Alcoólicos Anônimos, foi uma atração mesmo. E continuo até hoje, há 21 anos, que eu não bebo nada de bebida alcoólica. E sou uma pessoa feliz, naturalmente. Não busco mais felicidade, né? Pelo menos, entre aspas, né? Que as pessoas buscam o álcool, buscam as drogas, né? Porque não tem felicidade. Você realmente resgatou a sua vida, né, João? Perfeitamente, perfeitamente. Agora procuro ser uma pessoa natural, viver como eu fui realmente criado, né? Como eu vim ao mundo. E vivo bem, graças a Deus. Descobri, por incrível que pareça, que a maioria da população não bebe. Eu achava que todo mundo bebia, só porque eu frequentava meios onde as pessoas costumeiramente bebiam e eu passava a fazer parte, né, daquela roda, daquelas turmas e tudo mais. Então achava que todo mundo bebia e não é verdade isso. Então... Olha, João, é muito bom a gente ter recebido o seu depoimento aqui no estúdio, porque realmente é possível sair do vício. Inclusive o AA recebe as famílias, porque é muito importante também as famílias saberem lidar com o alcoólatra, que não deve ser muito fácil, né, João? Então o AA está aí realmente para atender toda essa população que está necessitando desse auxílio. João, seu recado final, então, para quem está assistindo o nosso programa agora e que sente esse problema do álcool, o que deve fazer? Procurar o AA de que maneira? Se a pessoa já detectou que tem problema de alcoolismo, se ela admite isso, ela busca ajuda assim como eu busquei. Então, nós temos um programa que é direcionado justamente para a condição de vida, para a mudança de vida, que são o programa dos 12 Passos. As nossas reuniões são abertas à população, qualquer pessoa pode assistir às nossas reuniões de recuperação. Inclusive, nós recepcionamos famílias
mas encaminhamos, né, e sugerimos que elas busquem ajuda também no Al-Anon. Que o Al-Anon é um grupo de familiares de alcoólicos e amigos de alcoólicos que não sabe como lidar com o problema, então vai em busca no Al-Anon, que o Al-Anon tem um programa também voltado a esses familiares e aos amigos. E o telefone do Al-Anon é 3323-9100. 3323-9100, aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. João, muito obrigada mesmo pela sua participação. Acho que o seu depoimento foi fundamental e serve de exemplo aí para todas as pessoas que estão passando por esse problema. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um dia Olha, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar com a Valéria, direto da Central de Jornalismo, com as principais notícias, ok? Estou voltando já, não saia daí. O programa Vida em Ação já está de volta, é o programa feito da nossa família para a sua família, aqui na Rede Católica da Igreja TV Evangelizar. E agora eu tenho para você uma sugestão de presentes que evangelizam. Você já conhece o Diário Espiritual 2016? Gente, é uma ótima opção para te acompanhar o ano todo, para você marcar os seus compromissos. Inclusive tem espaços especiais para marcar os seus exercícios espirituais, é muito bacana. Esse é um diário super completo. Tem o Evangelho do Dia, tem também as páginas amarelas que marcam os dias especiais da igreja e muito mais. Então você encontra esse diário na loja de Curitiba, na loja de Fortaleza e também no site www.padrereginaldomanzotti.org.br. E eu sugiro a você que dê uma passeadinha ali no site, porque tem muitos produtos interessantes que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, Diário Espiritual 2016 para você presentear aquela pessoa que você mais ama, e sugiro você ter um também. Eu já comprei o meu, ou seja, em 2016 já estarei com todos os meus compromissos agendados aqui no Diário Espiritual 2016 do Padre Reginaldo Manzotti. E agora eu chamo ela, a Valéria, lá da Central de Jornalismo, direto com as principais notícias do Departamento de Jornalismo. Tudo bem, Valéria? Seja bem-vinda ao programa. Oi, Cecília, tudo bem? Ótimo dia para você e para todo mundo que acompanha aí o Vida em Ação, agora pela Rede Católica da Igreja. Um prazer estar participando desse momento aqui, junto com todo mundo, e a Rede Nacional agora, né? Bom, vamos às notícias do Vaticano. Eu vou para lá direto, porque tem notícia importante. Uma decisão bem importante do Papa Francisco, lá da Santa Sé. O Papa Francisco tomou essa decisão bem importante com relação ao aborto e tem relação também ao Ano da Misericórdia. Olha só, Cecília, ele enviou uma carta ao presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, o arcebispo Rino Fisichella, que é o responsável pela organização do Jubileu da Misericórdia. O que diz nesta carta? Algumas das coisas mais importantes, ele descreve as diversas formas em que será possível obter indulgências durante esse ano santo, o Ano da Misericórdia, que vai do dia 8 de dezembro deste ano até o dia 20 de novembro de 2016. Entre as novidades, então, está a questão do aborto. Ele concede, então, a todos os sacerdotes a faculdade de absolver o pecado do aborto. Essa é apenas uma das considerações feitas pelo Santo Padre na carta sobre o assunto, mas, claro, foi a mais importante, a que chamou mais atenção. Essa mensagem do Papa, Cecília, ela caminha justamente nas reflexões sobre alguns pontos que ele considera importante para que a celebração do Ano Santo seja um verdadeiro momento de encontro com a misericórdia de Deus. Bom, e misericórdia, só para a gente entender um pouco que toda a questão da formação e do que a gente precisa conhecer, misericórdia, a palavra misericórdia, a gente pode começar por entender melhor ela. O perdão gratuito que Deus dá pela nossa miséria, pelos nossos pecados, é benevolência, é perdão gratuito, com gratuidade. Mesmo sabendo dos nossos pecados, Deus tem a bondade de perdoar, e isso vem de encontro com tudo que o Papa Francisco vem falando do Ano da Misericórdia, que inclusive ele antecipou. Bom, e olha que interessante, vamos falar de voluntariado, Cecília, a gente já se despediu do mês vocacional, o mês de agosto, o mês das vocações. E a gente
agradeceu por esse mês, pelos padres, pelos religiosos, mas uma consideração bem importante com relação aos leigos é o trabalho voluntário. Então veja aí na reportagem que a gente preparou bem especial aqui da Central de Jornalismo, reportagem de Marcos de Pato e pauta de Eliane Bernardo. Veja aí. Candidatos à procura de um trabalho. Mas, diferentemente de qualquer processo seletivo, eles não vão disputar uma vaga. A oportunidade aqui são eles que fazem acontecer. O objetivo de todos é ser voluntário e cada um sabe com o que pode contribuir. Eu espero que com o meu conhecimento, eu acho que com alegria, você levar a motivação para a pessoa continuar onde ela deve ter parado nesse momento, né? Ter esse trabalho com a comunidade me motiva bastante, poder ajudar, poder ser uma força positiva na mudança do mundo. E para colocar o desejo de servir ao próximo em prática, essa turma foi buscar orientações sobre esse tipo de trabalho no Centro de Ação Voluntária. A instituição foi criada em 1998 em Curitiba com o Movimento Nacional de Promoção e Organização do Voluntariado no Brasil. Hoje o CAV oferece para quem quer ser voluntário uma palestra semanal de orientação para saber o que é o trabalho voluntário, direitos e deveres, as responsabilidades das pessoas que querem ser voluntários. As palestras são realizadas todas as semanas em 2 endereços, na própria sede da ONG e também na Biblioteca Pública do Paraná. O que é ser voluntário? Direitos e deveres, como atuar, as responsabilidades, conhecer o termo de adesão quando entra, assinar como voluntário e quando sai. As palestras são abertas ao público e não é preciso fazer pré-agendamento para participar. A ONG também ajuda os candidatos a encontrarem vagas. O Centro de Apoio disponibiliza no site um banco de dados com mais de 150 entidades de Curitiba. A pessoa pode procurar uma vaga a partir da necessidade e da vontade dela e conhecer um pouco sobre as entidades que oferecem essas vagas. Se você tem interesse em ser um voluntário e quer mais informações sobre os horários e locais das palestras, basta acessar o site da instituição, açãovoluntaria.org.br, ou ligar no número 3322-8076. Legal, né, Cecília? E olha, mais uma informação vindo lá do Vaticano e bem legal, especialmente para quem tem viagem marcada para Roma. Já abriu neste mês de setembro a Biblioteca Joseph Ratzinger, lá em Roma, inspirada no Papa Emérito Bento XVI. A biblioteca é dedicada a toda a obra de Ratzinger, tanto como Papa quanto como filósofo e teólogo. E aí a gente sabe que esse currículo é imenso e brilhante, né? A biblioteca tem mais de 1000 volumes em diversos idiomas sobre Ratzinger, além de documentos escritos pelo próprio Papa Emérito. O espaço fica dentro do Colégio Teutônico, lá em Roma. Isso aconteceu durante a apresentação do livro Bento XVI, Servo de Deus e dos Homens, publicado em italiano pela livraria editora Vaticana, em alemão também. E a abertura dessa biblioteca, Cecília, se dá justamente por ocasião do aniversário de 10 anos da eleição de Ratzinger, o Papa Bento XVI. Bento XVI foi capaz de compreender o tempo atual, ajudando-nos a enfrentar tudo e tendo nele uma grande referência, uma referência segura. Foi o que disse o presidente da Fundação Joseph Ratzinger, Giuseppe Antônio Scott. Para encerrar minha participação, eu deixo o meu último abraço a Blumenau, a Dom Rafael Biernaschi, que tomou posse no último dia 29, lá na cidade de Santa Catarina, em Blumenau. Foi uma festa maravilhosa, Cecília, mais de 100 padres, cerca de 50 bispos de todo o Paraná e de Santa Catarina. Foi uma festa muito bonita. O povo de lá está bastante feliz com o novo bispo que eles têm. Cecília, olha, só para encerrar, então, dessa vez eu deixo uma frase que o próprio Dom Rafael Biernaschi deixou na posse. Deixa um pouquinho de lado, só dessa vez o Papa Francisco, mas um homem tão santo quanto. Coincidências são pequenos milagres onde Deus não quer aparecer, foi o que disse Dom Rafael Biernaschi no momento da posse. Um beijo para todo mundo. Cecília, bom trabalho aí para você. Obrigada, Valéria, obrigada pela mensagem, né? Gosto muito quando você deixa essas frases para a gente poder refletir. E olha só, gente, agora não posso deixar de mandar os beijos especiais que nós estamos recebendo. Família Queiroz e Vieira, aqui de Curitiba, Gabriela, de Serra, Espírito Santo, Temistocles e Fabiana, lá de Fortaleza. O Adriano, de Paranaguá, falou assim, muito boa a programação, obrigada. Eugênia, Campina Grande, Paraíba, feliz por ter a Evangelizar como companheira. Isso é
verdade. Gorete Patrício, lá de Fortaleza, falou: felicidades para os cearenses, estão com a gente. Que bom, a gente está com você também. Maria Cecília está feliz com a TV. A Deise de Nossa Senhora do Socorro, lá em Sergipe, ficou feliz em ver o padre anunciar a nova TV, né? Que delícia para todo o Brasil. E também uma pessoa lá do final 2646 de Aracaju, Sergipe, deixou um recadinho especial e um beijo para todos nós. Maria Alves de Fortaleza tem certeza que fará diferença na vida das pessoas. É isso mesmo. Mais gente mandando recado, só que algumas pessoas estão esquecendo de colocar o nome, né? Mas o recadinho é o seguinte: está feliz por conseguir assistir o nosso programa. A Roseli de Fortaleza, tem também o Ayrton de Fortaleza, que estão arrepiados em sintonizar pela primeira vez a TV Evangelizar. E do final 6775 de Fortaleza escreveu assim: muito bom ter a nossa equipe em sua casa. Ai, que bom, gente, tô tão feliz. O Zap Zap tá bombando aqui no programa Vida em Ação. Eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar a respeito do pãozinho nosso de cada dia, né? A característica dos pães. É muito interessante essa entrevista. Então não saia daí, porque o programa é feito para você com o maior amor do mundo. Volto já. E o programa Vida em Ação já está de volta aqui na Rede Católica da Igreja, na TV Evangelizar, que só existe graças a você, associado, que está nos assistindo. Gente, tudo isso que está acontecendo aqui na nossa programação é graças a você. Se você ainda não é associado, é muito fácil se tornar um. Você liga no 3221-6060, dígito 1, e pode fazer a sua contribuição para que a nossa TV continue bombando do jeito que ela está hoje. Aliás, o Zap Zap, gente, o WhatsApp tá a 1000 aqui. Olha só, vou mandar mais beijinhos para quem já nos escreveu. A Luciane de Paranaguá falou assim: que maravilha de programa. Obrigada, Luciane, fico muito feliz com o seu carinho. Tem também a Solange lá de Aracaju, em Sergipe. Ela já é associada. Muito obrigada, Solange. Graças a você, nós estamos conseguindo tudo isso que você está vendo hoje. Uma pessoa do final 5454 escreveu assim: quando Deus quer, é assim. Fomos presenteados. Que bom, né? É toda a família Evangelizar que você faz parte. Tem também a Marines Pfeiffer, lá de Paranaguá, falou: reportagens fantásticas. Obrigada, Marines. Tem também a Vera Lúcia de Fortaleza, a Zelinda de Francisco Beltrão, que não troca mais o canal desde ontem. Olha só que alegria. Tem também a Elaine de Oliveira, lá de Goiânia. Fátima de Maracaú, Ceará, chorou de alegria quando começou a assistir. Ai, gente, que emoção. A gente fica muito feliz também. A Maria Yolanda, lá de Niterói, Rio de Janeiro, dá parabéns ao Padre Reginaldo Manzotti pela coragem. Hoje, ela vai aumentar a colaboração para a obra. Puxa vida, muito obrigada, Maria Yolanda. E tem também a Ivanísia, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Foi mudando de canal, encontrou a Evangelizar e manda beijos para mim. Muito obrigada. E a Maria Yolanda falou que me achou muito bonita. Obrigada, Maria Yolanda. Fico feliz com o elogio. A gente está aqui para fazer o programa cada vez melhor. De verdade, gente, o programa Vida em Ação é feito para você com muito carinho. E eu quero que você de casa se sinta dentro da nossa sala, dentro da nossa casa. Por isso que eu quero realmente que você mande sua sugestão, tanto pelo WhatsApp quanto e-mail, que é vidaemação@evangelizarepreciso.com.br. Se você tiver alguma sugestão, se você quiser deixar um recado mais longo, manda o e-mail que a gente vai ouvir com muito carinho, porque eu digo, o programa é feito para você. E eu tô aqui para atender o seu pedido. E agora, gente, vamos falar de pãozinho? Vamos lá? Vamos falar de pãozinho? Tudo bem? Eu recebo a Camila Kaminski, que é chefe de cozinha. Tudo bem? E você é uma especialista em pão, né? Sou também, graças a Deus. Vamos combinar, gente? Tem coisa melhor do que um pãozinho quentinho no café da manhã? É bom demais, né? É muito bom, principalmente pão francês, né? Que é o queridinho aí do pessoal, das famílias, que sempre está presente na mesa, né? Que gostoso. Gente, a TV ainda não chegou a essa tecnologia de sentir o aroma aí de casa. Mas tá um cheirinho de pão aqui no estúdio. Meninos, vocês estão sentindo esse cheirinho de pão? Tá bom demais, né? Muito bom. São vários tipos de pães. O que você trouxe aqui pra gente? Olha, eu trouxe aqui uma cestinha com pães de farinha branca, principalmente. E também trouxe uma cestinha com pães de farinha integral.
Aqui eu queria mostrar para vocês quais são as diversidades de pães que a gente pode fazer com a farinha branca. Então a gente tem o hot dog, o hambúrguer, que são os mais utilizados para fazer sanduíches. Que são os pães mais fofinhos, mais fofinhos, né? Que a massa é mais doce, dog, mais açucarada. Que a gente já conhece. Aí, com a mesma massa, a gente pode mesclar alguns ingredientes. Por exemplo, azeitona, a gente consegue fazer um pão de azeitona. Também temos um pão de azeite, que a gente mescla azeite, também dá para fazer com a mesma base, utilizando farinha branca. A gente pode também usar várias coberturas, como o gergelim, alguns aqui até o italiano usa farinha polvilhada. Eu trouxe o italiano porque é interessante para as pessoas que gostam de comer produtos com farinha branca, mas ainda assim se preocupam com a digestibilidade. Um pão italiano, um ciabatta, é interessante porque ele utiliza uma fermentação natural. Mesmo com farinha branca, ele é mais saudável, então? Exatamente, porque a fermentação é natural, então a digestibilidade é melhor. A pessoa não vai se sentir tão pesada depois de comer. E o pão italiano tem uma característica bem dele, né? Que a casquinha é bem durinha, né? Isso, é bem crocante, um pão né? mais encorpado, digamos assim. Exatamente. Né? Como ele é um pão que vai menos açúcar, todos os pães que vão menos açúcar, ele tem uma característica de ser um pão mais crocante. Que é, no caso, o pão francês, o pão d'água e o pão italiano também. Legal. E temos agora os pães integrais. Aí a gente está falando de mais saúde. Realmente o pão integral é mais saudável que o pão branco? Ele é mais saudável devido à quantidade de fibras que é presente na formulação do pão. A gente podendo substituir é melhor, né, Camila? É melhor, mas existe uma ressalva. Tem alguns grupos que não é interessante comer somente farinha integral. Por exemplo, gestantes e crianças até 2 anos. Porque a farinha de trigo branca, ela é acrescida de ferro e ácido fólico. E o que acontece? Às vezes, o pessoal nessa onda de querer trocar somente pela farinha integral, elas acabam trazendo isso para a família inteira, inclusive para as crianças. Então, o que acontece? As crianças, elas podem desenvolver uma anemia, porque existe a falta de ferro e do ácido fólico, que já foi acrescido na farinha de trigo devido a uma determinação da Anvisa. Então, é até interessante quem está acostumado a comer bastante o pão integral, de vez em quando pode comer um pãozinho branco. Exatamente. Acho que fazer tem que o equilíbrio. Tem que ter um balanceamento. Tudo na vida é o equilíbrio, né? É verdade, com certeza. Então, vamos lá. E agora vamos falar um pouquinho dos pães integrais. Aí tem uma diversidade muito grande. Hoje a gente vê pães de diversos cereais também, né? Que incluído na massa. A gente utiliza em torno de 7 grãos que são aplicados em vários tipos de massa. Principalmente que são os mais usados são o girassol, a própria fibra de trigo, a linhaça. O gergelim também é utilizado bastante no meio da massa para ser como um benéfico com relação a fibras. E existe a seguinte questão. Quando a quantidade de fibras presentes são mais voltados para as fibras insolúveis, esses pães eles ajudam no trato intestinal. Então ele forma um bolo dentro do intestino e faz com que a liberação de glicemia seja menor, seja em menores taxas. Então existem picos glicêmicos, fazendo então com que a pessoa não desenvolva uma possível diabetes e mantenha o colesterol baixo. Qual que é o pão mais procurado hoje, Camila? O mais procurado é o de 7 grãos. Ele vai girassol, linhaça, aveia em flocos, gergelim, vai fibra de trigo, germen do trigo. E esse realmente é o mais completo? Esse é um dos mais completos. Tem alguns que tem 12 grãos, 13 grãos, mas o que a gente normalmente é mais procurado é esse, o de 7 grãos. Eu confesso, gente, que eu prefiro 1000 vezes, inclusive no sabor, o pão integral do que o pão branco. Meu paladar já se habituou. Sim. Inclusive a textura do pão eu acho mais saborosa, sabia? Ele traz uma textura diferente. O interessante que a pessoa come um pão integral é que ela não precisa comer tanto quanto um pão branco para se sentir saciado. O pão integral sacia mais que o pão branco, então? Muito mais. Qualquer alimento integral, se você for comer e quanto mais grãos tiver, mais saciado você vai sentir com menos tempo e menos comida. E a diferença calórica, em termos de caloria? Bom, na verdade, assim, às vezes as pessoas acham que o integral é menos, mas não é bem assim. Ele é, obviamente, mais saudável e contém mais teor de fibras, mas devido até a mesma quantidade de grãos, porque tem alguns grãos que contêm muita proteína, a exemplo do germen de trigo, ele é mais proteico que uma porção de carne, uma porção de germen de trigo. Olha só. Então, assim, às vezes, por essa quantidade de proteína ser muito grande, acontece que o aumento da quantidade de calorias no pão integral pode ocorrer também. Então, você tem que dosar bem certinho quais vão ser os grãos que vai ser utilizado para não ficar muito calórico. A caloria
caloria pode ser igual, mas na verdade ele acaba sendo mais saudável. Com certeza então, mais vale saudável. Mas tem o pão light também, né? Aí diminui a caloria. Qualquer alimento light, a gente observa uma diminuição de 25% de qualquer ingrediente. Não precisa ser só a gordura ou só açúcar, é qualquer ingrediente. Mas normalmente é relacionado com a gordura. Então precisa ter a diminuição de 25% com relação ao produto original. Por exemplo, um pão sem casca normal, ele tem que ser 25% menos calórico de um pão sem casca light. Que bom. Camila, adorei receber você aqui no nosso programa. Espero que o pessoal de casa tenha gostado também, porque é muita informação, né? E tem curiosidades que a gente acaba não sabendo e nós queremos levar para você. Obrigada, minha querida. Obrigada a você. Seja sempre super bem-vinda aqui no nosso programa. Deu uma verdadeira aula de pãezinhos pra gente, né? Olha, gente, hoje o programa Vida em Ação termina aqui, mas não esqueça que nós temos um encontro marcado todas as segundas, terças e quartas-feiras, ao vivo, às 9 horas da manhã. Além dos reprises à tarde e à noite. Nós fazemos, como eu falei, o programa sempre com muito carinho para você e eu te espero aqui. Você é a maior razão de ser da gente existir. Então, muito obrigada e você fica agora com a programação da Rede Evangelizar. Beijo, Brasil, até a próxima.